Muito bem. Outras propriedades. Veja só, para a gente poder dar um exemplo um pouco mais à frente agora, precisamos entender mais algumas propriedades importantes. Veja só, essa aqui é uma propriedade que é um detalhe sutil, mas é muito importante, tá? Porque ela vale do lado esquerdo para o direito, mas também vale do lado direito para o esquerdo. Ou seja, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vou explicar, vocês vão entender. Imagine que eu tenho aqui uma função igual dentro de duas integrais. É a mesma função, é f de x, é a mesma, tá? F de x dx. Mas o que está mudando então, professor? São os limites de integração. Daqui eu estou integrando nesse primeiro termo, eu estou integrando entre A e C. E aqui neste segundo eu estou integrando entre C e B. E notem, são dois números isso. Só tem um pequeno detalhe aqui, que é o detalhe mais importante. Esses números aqui, este e este devem ser iguais, para que valha esta propriedade. Então, para valer essa propriedade, tem dois requisitos. As funções aqui têm que ser as mesmas, as funções devem ser as mesmas, ou seja, a função que eu tiver aqui dentro desta integral tem que ser idêntica a esta, idêntica, não pode ter nenhuma diferença. E outra coisa, este número aqui, o limite superior desta integral tem que ser igual ao limite inferior desta. Se essas duas condições forem satisfeitas, eu posso dizer que a soma dessas duas integrais ela é igual à integral única da mesma função que eu tenho aqui, que é idêntica a esta, só que agora valendo nos limites entre A e B. A e B. Então é como se eu tivesse comprimido essas duas integrais em uma única. Mas lembre-se, eu só posso fazer isso mediante duas condições. Esta função tem que ser igual a essa, e este valor, limite superior, tem que ser igual ao limite inferior desta aqui. Ok? Isso, aí eu posso fazer o quê? Uma única integral valendo deste limite superior até este limite superior, uma única integral daquela função, que é a mesma aqui e aqui. Se forem funções diferentes, esta propriedade não vale. Se aqui eu tiver uma função e aqui tiver outra, esta propriedade não pode ser aplicada. Só vale se essas duas funções forem iguais, se este limite de integração for igual a esse. Se o valor da função for positivo entre os dois limites de integração, então o valor da integral é positivo. Valor da função positivo dentro dos limites da integral, ok? Qualquer dos valores de x aqui dentro dos limites, o f de x for positivo, a integral dá positivo. Por outro lado, né, se eu tenho duas funções, duas separadas, né, duas funções diferentes, e uma delas, o valor dos pontos de f de x é maior do que a outra, dentro do limite de integração, então, ao calcular o integral desta função, ela vai dar maior do que a outra. É óbvio, né? Isso é intuitivo, porque eu estou calculando aqueles triângulos de Riemann, né? Se eu entender bem aquela integral, aqueles retângulos, né?
os retângulos de Riemann, quando eu multiplico f de x por x, eu vou ter um valor. Se ele for maior do que o g daquele mesmo x, a área daquele retângulo vai ser maior. Porque se o f de x é maior, a área vai ser maior. Portanto, a integral vai ser maior. Lógico, tem que ser dentro dos mesmos limites, né? Não posso sair fora dos limites, mas dentro desses limites de integração, se os valores de uma função for maior do que a outra, se os valores de f de x for maior que g de x, a integral de f de x dx é maior do que a integral de g de x dx. Então, isso aqui também é algo interessante. Essa propriedade aqui, nós talvez nós nem vamos utilizar nos exercícios, mas é importante você saber para até avaliar se você está calculando uma integral corretamente. Isso é uma ajuda para nós sabermos se estamos calculando uma integral corretamente. Tá? Agora, as propriedades 1, 2, 3, 4 e esta aqui, então é importante que vocês saibam aplicá-las, né? Não precisa simplesmente decorar, tem que entender utilizando os exercícios. Você precisa entender utilizando os exercícios, né, como base para memorizar essas propriedades. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja estas duas sugestões para aprimorar ainda mais seus conhecimentos.